I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the Freak Show, the best in town. What the hell? Oliveira, boa tarde, tudo bom? Oi, boa tarde, Arthur, tudo bem com você? Tudo jóia. Tudo bem. Escuta, na semana passada teve uma conversa sobre BTLG e tinha um aspecto que eu estava querendo comentar e ver a visão dos demais cotistas, que é um negócio que está me incomodando um pouco. Mas antes eu queria só retornar um ponto que é o seguinte. A semana passada, aquela história do BTLG e do MGLG, eu achei aquilo uma conversa muito tosca demais, porque tinha gente aqui comentando uma ideia de vassalagem do MGLG em relação ao BTLG. Os caras constroem uma operação complicadíssima, que é uma relação de forças completamente desigual, e o MGLG ele joga com as cartas que ele tem. Ele não tem grana para colocar na mesa e falar, toma aqui e me dá o seu imóvel. Então, assim, eu acho que isso está um pouco ligado também a essa confusão de capitalização, que é aquele negócio de, como é que chama, de valor patrimonial, valor de mercado. Então, assim, o cara participa de um empreendimento, ele paga para um gestor e depois fica, porque o prédio é da Rede Globo, porque... Entendeu? Uns negócios que eu não consigo entender. Se o cara está se sentindo incomodado, vende e vai fazer outra coisa. Não vejo isso. E aquilo que está me deixando um pouco incomodado, mas diz respeito ao BTLG e ao XPML, eu não entendo por que o BTLG tem que pagar o rendimento no dia 25 de março, relativo a fevereiro. Eu não consigo enxergar no relatório dele uma explicação clara por que ele faz um pagamento tão tardio e tampouco consigo entender ou perceber que essa grana que fica, acredito, durante 3 semanas com uma Selic de 11,75 e o cotista fica ali meio esperando o dinheiro entrar, mas fica. Então, assim, esse aspecto do BTLG está me incomodando um pouco, e o XPML também, porque eles são muito tardios em pagar o rendimento. Não sei se algum outro participante aqui da live tem alguma experiência ou percebe o problema de outra maneira, mas eu acho isso uma coisa muito complicada. Então, e, por fim, eu queria só colocar uma outra coisa que diz respeito à capitalização, que você comentou tempos atrás, que é a mesma coisa do valor patrimonial, valor da cota. Por exemplo, o BTLG acabou de mandar ontem ou anteontem, não sei, dizendo que a subscrição de sobras deu um fator de 2,69, ou seja, praticamente ninguém entrou. Resultado, lá na frente, um monte de gente vai ficar diluído e reclamando que o rendimento caiu. Qual que é a alternativa? Vamos lá. Não pagar, anunciar no último dia, ou no primeiro dia útil, pagar no dia 15, realmente é um negócio que é chato, né? Me incomoda. Tem uma carteira de uns 17 fundos imobiliários, eu adoraria que entrasse tudo no dia 15. Mas não é uma obrigação isso, a Bolsa só pede para que eles coloquem no regulamento qual é a data, para que não fique mudando isso. Por que alguns fundos não fazem? Assim, não sei explicar na vírgula, mas muito provavelmente eles recebem o aluguel depois do dia 15, não sei. A maior parte do aluguel entra depois do dia 15, alguma coisa assim, sabe? É algo de fluxo de caixa. O que entra, não entra num momento que permita distribuir no dia 15. Acredito eu que seja isso, tá? E sobre a rentabilidade do dinheiro que está em caixa, que está aplicado no DI, isso vira faturamento do fundo junto e vai acabar compondo a receita daquele mês para ser distribuído no mês seguinte. Então, quanto a isso, sem problema. Quando o CDI era muito baixo, isso era até ruim para o fundo, agora que o CDI está alto, é bom para o fundo e para o cotista. Mas a receita do fundo é tudo que entra de dinheiro. Aplicação financeira, aluguel, sim. Mais. Então, é um negócio chato mesmo. Concordo que é um negócio chato, mas não são poucos e eu não sei exatamente o motivo.
Acho que a gente pode tentar mandar um e-mail para a RI, pedir uma explicação. Eles devem ter uma explicação até simples de ser dada. E eu já vi fundo mudar isso, né? Anunciar que ia mudar a data de pagamento para se adequar e ficar mais próximo dos outros. Precisam soltar um fato relevante, pode ser que atrase, né, em um mês, muda o fluxo, mas depois fica igual a todos os outros. E a questão lá do valor patrimonial, da emissão em valor patrimonial ou não, idealmente, seria bom que as emissões fossem no valor patrimonial, porque daí é empate para todo mundo. Mas o fundo é negociado em bolsa e às vezes a cota está abaixo ou acima do valor patrimonial. E aí, na maioria, as pessoas acham ruim se for abaixo do patrimonial e acham bom se for acima do patrimonial. E é ruim para quem e bom para quem, tá certo? Numa emissão, ainda mais quando eu sou cotista do fundo, eu tenho direito de preferência, eu sou tanto vendedor das novas cotas quanto comprador das novas cotas. No final das contas é isso. Eu sou cotista do fundo que vai emitir novas cotas. Eu sou vendedor daquelas cotas também. O dinheiro vai entrar para o fundo, para ser alocado em benefício do fundo, certo? E ao mesmo tempo eu tenho direito de comprar essas cotas. Então, por que emitir acima do patrimonial é bom? Porque, como o preço é sempre definido no fundo imobiliário, então vou emitir cotas a R$100, se eu estou emitindo acima do valor do mercado, para captar R$200 milhões, por exemplo, eu consigo emitir menos cotas. Então, o resultado consolidado desse patrimônio vai ser dividido por um número menor de cotas proporcionalmente do que existia antes da emissão. Se eu emito abaixo, para captar, sei lá, 20% a mais de dinheiro, eu tive que emitir 25% a mais de cotas, então a divisão vai ser por um número proporcionalmente maior de cotas, e isso tende a diminuir o valor do rendimento. Mas, como eu sempre falo, isso é só o começo da história, tem que esperar a alocação e ver que isso vai levar ao resultado. E num período de estabilidade, principalmente do mercado imobiliário, o rendimento tende a ficar igual ao longo do tempo. Tá? Mas a gente teve uma Selic que saiu de 15 para 12, agora voltou para 12. Isso tem alguma implicância no cap rate dos imóveis. Então, digamos que eu comprava, quando a Selic era 15, eu comprava um imóvel que ia dar 10% ao ano, depois com a Selic a 2% ao ano, eu comprava um imóvel da mesma qualidade, ia dar 6,5%, 7% ao ano. Então, a alocação do recurso, numa nova condição macro, já fazia com que entrasse menos dinheiro do que entrava antes. Agora, com juro alto de novo, um imóvel de qualidade, ninguém vai comprar para ganhar 6,5. Então, digamos que eu compro para ganhar 8. Então, uma nova emissão nessas condições faria aumentar proporcionalmente o faturamento do fundo. O gestor foi ótimo, foi um gênio? Não, foi a situação macro que mudou. Assim como não foi o gestor que rasgou o dinheiro do fundo quando ele comprou, em outra situação macro, um bom imóvel que dava 6,5, 7 ao ano, sabe? Então, é uma equação que tem captação, alocação de recursos e o número de novas cotas para dividir. Eu, sinceramente, sou daqueles que não acham o fim do mundo emitir abaixo do valor patrimonial. Muita gente confunde a diluição. A diluição que acontece é uma diluição política. Eu tinha 0,03% do fundo. Não comprei as novas cotas, passo a ter 0,018% do fundo. Eu tinha uma diminuição por 0,3% do fundo. A diminuição do rendimento vai depender de qual vai ser o novo faturamento após a nova alocação e por quantas cotas vai dividir. Aumentou proporcionalmente o número de cotas, mas também aumentou o faturamento proporcional das novas alocações. Talvez não diminua o novo rendimento. Entende? Então, não é só na emissão, olhar para a emissão e falar é abaixo do patrimonial, então está tudo errado. Não é. É acima do patrimonial é bom. É bom para quem vende. Para quem compra, só quem gosta de pagar caro, que vai achar bom. E eu não gosto de pagar caro. Acima do patrimonial é bom. A questão da diluição ela é política. A diluição do rendimento depende muito mais da condição macro, eu não gosto de pagar caro, do que do fato da emissão ter iniciado abaixo ou acima do patrimonial. Bom, de todo modo, eu acho que
provavelmente ainda é um processo que deverá conduzir a um maior amadurecimento do mercado, porque o que acontece? Em 2, 3 anos saiu de 100 e poucos mil caras para 1 milhão e tanto. Então, nesse meio aí, tem um monte de gente que, como você sempre comenta, que entrou pelo rendimento. Uhum. E aí, de repente, o cara quebra a cara, a cota cai, o cara vende, perde dinheiro. Sim. Eu acho assim, eu te falo de forma bastante transparente, o único fundo imobiliário que eu vendi, mas por óbvio, foi o XPMC, porque um belo dia ele tomou um tombo, eu vi que aquilo não ia funcionar mesmo, porque um prédio só, um inquilino só, eu falei, bom, deixa eu liquidar isso. Foi um aprendizado, não foi tão caro, porque no meio tempo eu recebi um bom rendimento, mas eu acho que a turma do fundo imobiliário, ela tem que realmente pensar que ela participa de um empreendimento, que se precisa de dinheiro para esse empreendimento andar, ele vai ter que chamar, se tiver que fazer alavancagem, ele vai fazer, e a gente julga. A chamada é boa ou ruim? A alocação é boa ou ruim? Fico ou saio? E aí é uma decisão de cada um, entendeu? Então, às vezes... Aumento a minha participação ou mantenho a minha participação? Não é? É uma decisão de cada um. Mas é isso. De todo modo, eu vou tentar fazer uma interpelação ao BTLG e o XPML e vamos ver o que acontece, porque realmente eu acho muito estranho. Você pega, usando português claro, o VILG e um outro lá, eles no primeiro dia, eles já dão lá, o rendimento é esse, vai pagar dia 15. Ponto. Sim. Por que o cara tem que comunicar no dia 18 para pagar no dia 25? É uma coisa... De todo modo. Quem gosta de reinvestir, então, né? No dia 15 cai tudo, eu já vou reinvestir. Não, mas ainda tem um que vai cair dia 20 e tanto, outro que vai cair no outro. É um saco ficar esperando o que sobra. Tá bom. Ok, Arthur, muito obrigado, hein? Obrigado, eu. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa, participações no cara a cara. Quem mais? Venham mais conversar, dar opiniões. Enquanto isso, eu vou procurar aqui mais perguntas. Falamos do tema emissão abaixo do patrimonial, né, que gera sempre muitas emoções. Estou vendo aqui se tem perguntas no chat, bastante comentário, né, mas não estou encontrando perguntas. Bastante gente falando ainda do informe da Genial, né? Tem gente que já encontrou uma solução, né? Ó, o Thiago está falando aqui que no XPMOLs está no regulamento que o pagamento é dia 25, né? Então tem que, para poder alterar isso, teria que alterar o regulamento. Grande André, tudo bom? Boa tarde. Olá, professor, como é que vai? Boa tarde, tudo bom? Mais uma vez eu aqui. Ótimo, bem aceito. Bem, chegamos a um tema que eu queria conversar, que é emissão abaixo do patrimonial, e acho que o que mais sofreu nos últimos tempos aí foi o RECT, teve o HELG também, que teve uma emissão até que foi cancelada, e eu queria a opinião do senhor a respeito especialmente do RECT. Por quê? Porque eu tenho percebido que ele tem feito algumas emissões abaixo do valor patrimonial. No entanto, quando é feita a reavaliação anual, todas elas têm vindo ali com um acréscimo. Então, o valor patrimonial, se eu não me engano, estava na casa ali dos R$90, R$91, e parece-me que agora ela foi para os 99 ou 98. A emissão abaixo do valor patrimonial, também não considero que ela é sempre prejudicial. Considerando que o RECT está aumentando o portfólio dele e que me parece que o valor nominal ali por cota não vai ter uma diminuição considerável, o senhor acha que essa é uma forma inteligente? Afinal de contas, o cotista ele quer receber a mesma quantidade de rendimentos ou mais, pagando menos por isso. Então, eu faço aqui um paralelo, e aí se me permite, com o HGLG, que começou num determinado valor e foi subindo, e hoje, claro, pelo portfólio bom e a gestão excepcional, ele negocia com um ágio bem interessante ali em cima da cota, mas
se formos colocar lado a lado, eu preferiria muito mais, no atual cenário, comprar o RECT do que o HGLG, se fôssemos olhar para exclusivamente 2 fatores, preço e o rendimento que ele entrega. Sim. Então, o ideal seria emissões no valor patrimonial. Assim, né, ninguém sairia de alguma forma prejudicado ou favorecido. Mas isso só vai acontecer em fundo 555. Se o fundo é listado em bolsa, pode ter oscilação, diferença entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Lá naquela emissão do RECT, teve o do Logística também, né, que veio bem abaixo do patrimonial e depois teve uma remarcação para cima. Foram duas maneiras. Né, professor? Oi? E foi cancelada também essa do Foi Helg, né? Acho cancelada. que foi super polêmica. Eles perceberam que não dava, desculpa a forma de dizer, mas enfiar a goela abaixo ali qualquer preço. E também existe o razoável ali. Acho que o gestor ele recebeu bem o recado do mercado. Sim. Então, quando eu falo lá que se a emissão for abaixo do patrimonial, mas a alocação for um valor, né, que leve a mais e tal, a conta fecha, então, eu emito 10% abaixo do patrimonial, compro um ativo que vai me dar 15% mais de receita, então a conta fecharia. Mas é aqui, na teoria, certo? No PowerPoint. Quando eu dou aula, eu falo assim, o PowerPoint é uma maravilha, tudo aqui funciona. Na vida real, fazer isso acontecer é muito, muito, muito difícil, né? Conseguir uma alocação de um ativo de qualidade que vai te gerar uma rentabilidade superior àquilo que você pagou mais caro pelo dinheiro. Não sei se é claro isso para todo mundo. Quando um fundo emite cotas, ele está trocando cota por dinheiro, ele está comprando dinheiro. Tá? Num IPO de ação, você percebe que tem uma faixa indicativa de preço. Então, eu quero vender ações da minha empresa entre 10 e 12 reais por ação. Então, o ajuste é feito pelo preço. No mercado de fundo imobiliário, não, o preço é fixo. Então, eu quero vender novas cotas por 115 reais. Aonde é feito o ajuste? E para isso, eu estou fazendo isso porque eu quero captar 200 milhões de reais. Aonde é feito o ajuste? Quantas cotas eu vou ter que entregar para captar 200 milhões de reais a 115 reais por cada cota? Mais cotas, menos cotas, ou proporcionalmente o mesmo número de cotas que eu já tenho hoje, né? Eu vou crescer o meu patrimônio em 20%, vou emitir 20% novas cotas. Se eu venho abaixo do patrimonial, eu quero crescer 20% o tamanho do meu patrimônio, mas para isso eu tenho que emitir, por exemplo, 25% de mais cotas. Certo? Então, no futuro, proporcionalmente, tem mais cotas para dividir o rendimento do que se eu tivesse emitido exatamente no valor patrimonial. E quando eu consigo captar esse dinheiro vendendo menos cotas, é porque eu estou vendendo ela mais caro. Então, no futuro, proporcionalmente, eu vou dividir o rendimento por uma quantidade menor de cotas do que eu dividia antes. Então, quando a emissão é acima do patrimonial, eu consegui captar recursos mais barato. Eu consegui vender uma quantidade menor de cotas para atingir o mesmo valor que eu pretendia. O custo do capital é mais barato. É como se a gente estivesse pedindo dinheiro emprestado. A média do mercado é emprestar 12% ao ano, eu consegui dinheiro a 10% ao ano. O custo do capital ficou mais barato para mim. Tá? Então, essa alocação, se ela for feita a um valor normal de mercado, ela já tende a aumentar o rendimento. Se ela for feita um pouquinho abaixo do valor normal de mercado, se a compra não for tão boa assim, mas aí eu consegui emitir 10% acima do patrimonial e comprei um imóvel 5% a mais do que ele deveria valer, eu ainda vou conseguir entregar mais resultado, né? Porque eu consegui um dinheiro barato para fazer a alocação. Agora, quando vem abaixo do patrimonial, eu já estou pagando caro, já saí pagando caro por esse dinheiro, como se eu estivesse tomando emprestado a 14 no mercado. Então, para essa conta se fechar, eu tenho que conseguir alocar muito bem, comprar muito mais barato aquilo que eu tenho para comprar. E não é de se esperar que seja fácil fazer isso, ainda mais quando o mercado está aquecido. Lá no caso das operações da RECT, o mercado olhou e falou, pô, ele já emitiu abaixo do patrimonial, depois reavaliou, o patrimonial ficou maior, então é como se ele estivesse emitindo ainda mais abaixo do patrimonial. O argumento do pessoal lá da gestão foi, eu estava enxergando que eu ia comprar um imóvel por 10, que na próxima reavaliação você já ia ver que vale 11. Sabe? Duas formas de olhar a mesma coisa.
entendeu? Ele estava dizendo, eu estou querendo aproveitar para fazer negócio porque entre preço e valor do ativo, eu vou pagar um preço, mas eu acredito que o valor dele é maior. E aí depois na reavaliação a gente vai ver se isso de fato se confirma, né? E quando sai negócio de ativos é isso, tem alguém comprando e vendendo por um preço, mas cada um ali tem uma percepção diferente de valor, né? E foi essa a visão do gestor, mas o mercado não recebeu assim e ele achou por bem cancelar a emissão. Afinal de contas, ele precisa fazer novas emissões ao longo do tempo. E ter o apoio do cotista, a credibilidade do mercado vai ser sempre importante para qualquer gestor. Mas foi isso, assim, o jeito que o mercado entendeu e o jeito que ele explicou a situação. E sobre emitir acima ou abaixo, vou repetir, o ideal é no patrimonial, mas o ideal é no PowerPoint. Na vida real, se for possível não emitir abaixo do patrimonial, ok. Se tiver que emitir, que seja pouquinho abaixo do patrimonial. Mas veja a diferença, mesmo emitindo abaixo do patrimonial, se eu comprar melhor, eu vou manter ou até aumentar o rendimento. Como a nossa taxa de juros subiu demais, e de alguma maneira o cap rate dos imóveis também vai acompanhar isso, não na mesma proporção. Você não vai comprar um bom imóvel na Faria Lima, um AAA lá, para ganhar 13% ao ano, só porque a Selic subiu. Não vai. O mercado imobiliário chega uma hora que ele esquece a realidade do mercado financeiro. Mas se antes você comprar a 6,5% um AAA na Faria Lima, agora você vai conseguir comprar a 7,5%, 8% ao ano. Entendeu? Então, para um fundo que tenha sido lançado há 2 anos atrás, comprou tudo a 6,5%, 7% de cap. Agora ele faz uma nova emissão, se ele conseguir, se ele não estiver muito abaixo do patrimonial. Ele faz uma nova emissão e compra imóveis da mesma qualidade, só que agora estes imóveis estão sendo negociados a um preço que leva a 8% de cap, ele vai aumentar a distribuição de rendimento. Sim. Ele foi um grande gênio? Não, é como se ele estivesse fazendo preço médio. Entende? E teve bons fundos que já tinham muito tempo de mercado e que a maior parte do patrimônio tinha sido comprado a caps bem maiores, porque o Brasil nunca tinha visto uma taxa de juros de 6% ao ano, que dirá de 2% ao ano. Então ele tinha comprado bons imóveis no passado a cap muito maior. Quando ele vai, naquela condição de mercado, comprar um novo imóvel de qualidade, bem localizado, paga um cap de 7,5%, independente se ele emitiu acima ou abaixo ou no patrimonial, ele vai levar menos faturamento no preço médio, ele vai levar menos faturamento para dentro do fundo. O gestor fez péssimas alocações. Gente, é a condição atual do mercado. Entende? Então ele não deveria comprar imóveis nessa condição? Cara, se o Brasil entrar no eixo e a taxa ficar 6% ao ano por mais 20 anos, o que faz? Nunca mais compra um novo ativo porque a condição atual é um preço diferente daquilo que eu comprei. Então, no momento mais recente, a gente não pode deixar de considerar essa situação macro. Eu já mostrei isso num gráfico aqui. Quanto era o cap rate dos imóveis e para quanto foi o cap rate dos imóveis nos últimos anos. Agora, esse cap rate vai aumentar de novo. Então, novas compras vão vir a um preço maior. Já dei um exemplo também em aula das minhas NTNBs que eu compro todo mês. Lá perto de 2018, eu comprei IPCA mais 6. Depois, lá por 2020, eu compro todo mês. Eu estava comprando a IPCA mais 3. Eu sou um péssimo gestor da minha aposentadoria? Não, a situação do mercado mudou. Se eu quiser manter IPCA mais 6 nas minhas alocações, não dá para comprar título público. Tem que comprar título privado high yield. Se a taxa básica de juros é 2 e eu quero 6, IPCA mais 6, eu vou ter que comprar título high yield. E eu não quero mudar o perfil de risco da minha carteira. Aí agora, as minhas novas compras, adivinha, estão sendo IPCA mais 5,9. Virei um gênio? Não, eu só compro todos os meses. E o mercado é que vai mudando ao longo do tempo. Sim. Né? E, professor, se permite mais uma pergunta do Rect, aí eu acho que vai mais da experiência. Ele tem divulgado bastante locações e algumas rescisões ali, no entanto, ele não coloca no relatório, pelo menos não de uma forma que eu ainda consiga identificar, se há algum prazo de carência, qual o valor ali que foi de locação. O senhor teria mais ou menos um parâmetro para os fundos de laje corporativa, se prazo de carência de 6 meses, 3 meses, 1 ano, o que eu devo considerar
já que eu não tenho uma informação precisa, algo que eu possa minimamente esperar? Nem todo mundo abre mesmo minimamente essa informação, né? Falar exatamente quanto que é, ninguém fala, mas tem gente que mostra que vai ter carência, ou que você, por mais que ele não coloque ali exatamente, o gestor sabe que um cara mais atento, se fizer uma continha, uma comparação, ele vai entender quanto que é, e ele não se incomoda de deixar isso assim, né? Ele só não vai falar, olha, o inquilino tal vai pagar tantos R$1.000 por mês, porque isso aí nem o inquilino quer. Mas, e tem gente que, ou porque a movimentação, a diferença é muito pequena, ele não coloca, e tem gente que fala, só essa operação não é o suficiente para eu saber quanto que vai ser o rendimento, depende das outras locações dos outros imóveis. Então eu prefiro não colocar porque eu não tenho como estimar. Enfim, quanto mais transparência, melhor. O que é mais ou menos tem acontecido, o que a gente pode ver pelos outros fatos relevantes de fundos de escritório? 6 meses de carência e mais, às vezes, 1 ano de descontos. Então, se ficar, vamos fazer R$100 o metro quadrado, você não me paga nada 6 meses, depois começa pagando 65 metros quadrados, 3 meses depois vai para 70, assim por diante, até que 1 ano depois chegou nos R$100 o metro quadrado. Isso é importante porque no meio do caminho vai ter reajuste pelo IPCA e IGPM, e o reajuste é pelo preço cheio de R$100. Então, quando chegar lá, você vai chegar já em 100 reajustado por IPCA mais 1 ano, 2 anos às vezes. Mas mais ou menos isso, lógico, depende do imóvel, da situação ali, pode ser maior. Já teve um caso na Barra da Tijuca de 2 anos de carência. 2 anos de carência. Era um monoativo lá na Barra, ficou totalmente vazio. O administrador fez um contrato de 7 anos, se não me engano, com 2 anos de carência. O cara ficou 2 anos lá sem pagar aluguel, mas ele já começa a pagar condomínio e IPTU. Já tira das causas. Mais ou menos 6 meses de carência e 1 ano de descontos. Perfeito. Então, professor, muito obrigado por permitir a participação de novo aqui. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. E aí, mais perguntas?